Boa tarde, pessoal. Então, hoje é a nossa aula número 7 de aritmética, a gente vai fazer a primeira parte dela. E, bom, basicamente nessa aula, nessa primeira parte, a gente vai falar sobre a função sigma. É uma função aritmética, certo? Então, a função sigma, ela tem domínio nos naturais, contra domínio nos naturais. E, basicamente, o que ela faz? Ela pega um n natural e calcula a soma dos divisores desse número natural. Tá bom? Então, vocês já estudaram os conjuntos divisores e tudo mais. Então, a função sigma a gente vai estudar a partir de agora. Então, basicamente, sigma de n é simplesmente a soma dos divisores positivos de n, tá bom? Então, talvez seja bom fazer essa observação aqui. Vou colocar aqui d é positivo, só para evitar qualquer problema. Tá bom? Então, vamos ver como é que essa função atua em alguns dos números, depois a gente vai ver algumas propriedades dessa função. Certo? Por exemplo, sigma de 10, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar para os divisores de 10, a gente sabe que os divisores de 10 são 1, 2, 5 e 10, né? Então a gente poderia calcular simplesmente pela definição 1 mais 2 mais 5 mais 10, e é isso que fica 18. Certo? Outro exemplo, sigma de 7, 7 é primo, né? Então aqui ficaria simplesmente a soma de 1 com o primo, né? Então 1 mais 7 fica 8. E a gente vai ver daqui a pouquinho que isso equivale em geral, certo? Se o P é primo, então sigma de P é P mais 1. E sigma de 27, 27 é uma potência de um primo, então a gente olha para os divisores, eles vão ser potências de 3 que são menores ou iguais que 27. Então, seria 1, 3, 9 e 27. Então, aqui ficaria 1 mais 3, mais 9, mais 27. A gente poderia fazer essa conta de forma direta, né? A gente obtém aqui 40. Mas é interessante da gente observar, já pensando aí em generalizar, que esse camarada aqui, na verdade, é a soma de uma PG. Então, a gente poderia usar a fórmula de soma de PG, PG finita, no caso. Tá bom? Então, isso que vai ser importante para a gente obter uma fórmula aqui no próximo exemplo. Tá bom? Então, a gente, pela definição, a gente consegue calcular sigma de diversos valores. E o interessante dessa função é que a gente vai verificar que, daqui a pouquinho, a gente vai verificar que ela é uma função multiplicativa. O que significa? Se eu pegar dois números primos entre si, então sigma do produto entre esses caras vai ser o produto dos sigmas, tá bom? Então, isso que significa ser uma função multiplicativa, em particular a função sigma satisfaz isso, tá bom? Então, antes da gente chegar nessas propriedades, vamos com calma, vamos calcular sigma em alguns números aí bem específicos. Então, a gente vai pegar P1' positivo, tá bom? E alfa é um número natural. Então, quanto é que é sigma de P? Basta olhar o conjunto dos divisores de P, que é simplesmente 1 e P. Então, basta somar esses dois. Então, dá 1 mais P. E se eu quiser calcular sigma de uma potência de P, né? Na verdade, isso aqui é um caso particular desse, né? Mas se eu quiser, poderia fazer de uma forma só, mas eu prefiro separar em duas. Os divisores de P elevado a alfa, lembrando que P é primo, que são 1, P e as potências de P, né? Até chegar na potência P elevado a alfa. Tá bom? E aí, como a gente observou ali atrás, no caso em que o P era 3 e o alfa era 3, né? 3 ao cubo ali, 27. Isso aqui é a soma de uma PG, certo? Então, a gente pode usar a fórmula de soma de PG, então isso aqui vai ficar simplesmente P elevado a alfa mais 1, menos 1 sobre P menos 1. O primeiro termo dessa PG é 1, né? Então, fica tudo aí certinho. Tá bom? Então, essa é a fórmula, né, para a gente calcular sigma de potências de primos. Então, nesse momento, a gente já consegue extrair essa propriedade interessante. Sigma de potência de primo, a gente já sabe calcular qualquer uma. Tá bom? Então, o que passa a seu interesse? Bom, esse cara aqui está resolvido pelo primeiro item, esse cara estaria resolvido pelo segundo item, só que o 10, ele não é potência de primo, na verdade, ele é produto de dois primos distintos. Então, o próximo passo seria tentar descobrir como é que calcula o sigma de um produto de primos. Então, eu vou trazer dois exemplos aqui, certo? O sigma de 10 e o sigma de 72. O sigma de 10 a gente já viu quanto dá, mas a gente vai fazer uma interpretação de uma forma um pouquinho diferente, tá bom? Então, isso aqui é só para dar ideia de como é que a gente vai demonstrar que sigma de um produto é o produto das sigmas, desde que cada um dos termos do produto seja... desde que os caras que aparecem no produto sejam primos entre si.
Tá bom? Então, eu vou fazer só uma observação aqui. Vou colocar aqui entre parênteses em rosa. 10 é 2 vezes 5. E 72 é igual a 8 vezes 9. Então, eu estou escolhendo escrever cada um dos números como sendo um produto de caras que são primos entre si. Eles não precisam ser necessariamente primos, tá bom? Por exemplo, aqui deu primo com primo, ok, sem problema, mas aqui não, né? O 8 não é primo, o 9 não é primo, mas essa escrita já vai ajudar bastante. Bom, vamos reescrever o sigma de 10, certo? A gente já sabia, né, que era, pela definição, era simplesmente 1 mais 2 mais 5 mais 10. E a gente vai usar o seguinte, eu vou separar em somas, a gente vai fazer, na verdade, uma fatoração, que nem a gente faz lá no ensino fundamental. Certo? A gente vai agrupar e tudo mais, e vai conseguir reescrever a nossa expressão. Então, eu tenho essa parte aqui em rosa, e eu tenho essa parte aqui em verde. Então, a gente vai reescrever isso aqui como sendo 1 mais 2, simplesmente. E aí, na outra parte, eu coloco 5 em evidência, né? Então, a gente pode colocar 5 em evidência, vai ficar 1 mais 2 também. E a gente fatora, certo? Então, ficou 1 mais 2 aqui é um fator comum, né? 1 mais 2 é um fator comum, então a gente pode escrever isso aqui como sendo 1 mais 2 vezes 1 mais 5. E se a gente for parar para pensar, esse 1 mais 2 é o sigma de 2, certo? Sigma de um cara que é primo, ele é simplesmente a soma de 1 com o próprio primo. E essa parte aqui, como também 5 é primo, isso aqui é sigma de 5. Então a gente conseguiu verificar que sigma de 10, lembrando que 10 é 2 vezes 5, deu sigma de 2 vezes sigma de 5, tá bom? De forma semelhante, eu vou fazer uma ideia para o sigma de 72. Aqui a gente tem que ter um pouquinho de paciência, né? Quem são os divisores de 72? 1, 2, 3, 4. O 5 não, o 6 sim, o 7 não, o 8 sim, o 9 sim. E aqui acabou, né? Você não precisa mais ficar se preocupando com quem são os outros divisores. A gente sabe, né, que no cônjuge dos divisores a gente tem uma certa simetria entre os elementos. A gente sabe que o produto de 8 com 9 é 72, então agora a gente vai buscando os números multiplicados por 6 vezes 72, por 4, por 3, por 2 e por 1. Então, agora é só complementar mesmo. 12 vezes 6 é 72. 4 vezes 18 é 72. 3 vezes 24 é 72. 2 vezes 36 é 72. E o próprio 72. Só ver se não esqueci nenhum. 8 com 9, 6 com 12, 4 com 18, 3 com 24, 2 com 36 e 1 com 72. Bom, então agora a gente só tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque aqui apareceram muitos termos e a gente vai ter que ver como é que a gente vai fazer para agrupar. Tá bom? Então, a minha ideia é tentar provar, né? Tentar escrever o sigma de 72 como sendo sigma de 8 vezes sigma de 9. Tá bom? Então, a gente vai tentar partir para isso. Para eu obter sigma de 8, eu teria que ter ali o 1, o 2, o 4 e o 8, porque os divisores de 8 são 1, 2, 4 e 8. Então, ele está aparecendo ali. Então, eu vou deixar já escrito aqui separado. 1 mais 2 mais 4 mais 8. A gente vai também pegar agora, por exemplo, aqui eu tenho 3, e aí eu teria que ter 3 que multiplicam 1 mais 2 mais 4 mais 8 para a gente usar a mesma ideia que a gente tinha feito antes. Então, bom, eu teria que separar o 3, o 6, o 12 e o 24. Certo? Então, a gente ficaria com mais o 3 em evidência, que multiplica 1 mais 2 mais 4 mais 8. Então, essa aqui é a segunda parte. Vou jogar um pouquinho para o lado. E a terceira parte, bom, a gente vai para o próximo, então seria aqui vou colocar em azul. O próximo é o 9, aí eu vou tendo que procurar, né? O 9, o 18, 36, 72. Eles são os caras que sobraram realmente, né? Então, mais, aí eu vou colocar o 9 em evidência. 1 mais 2 mais 4 mais 8. Tá bom? Então aqui fica simplesmente 1 mais 2 mais 4 mais 8 em evidência. Multiplica 1 mais 3 mais 9. Tá bom? Que são os coeficientes aqui, né? 1, 3 e 9. Aqui eu tô, assim, escrevendo de uma forma até razoável. A gente vai ver daqui a pouco que o procedimento geral é um pouquinho mais simples até do que isso. Esse aqui é o sigma de 8. Esse aqui é o sigma de 9. Lembrem-se que o 8 é potência de primo, então os divisores estão simplesmente
sendo as potências um pouquinho menores, quer dizer, menores ou iguais que essa potência final, e aqui é a mesma coisa. Tá bom? Então aqui a gente conseguiu verificar, né, nesses dois exemplos, que sigma de um produto virou o produto das sigmas. Então a pergunta que surge, né, depois de ver esses exemplos é: será que isso acontece de forma geral, né, dados mn? Será que eu sempre tenho sigma de m vezes n igual a sigma de m vezes sigma de n? Então a resposta é não, certo? Isso é falso em geral, a gente vai ver aqui um contra-exemplo. Mas depois a gente vai verificar que se o m e o n são coprimos, aí sim a coisa vai dar certo. Então, vamos fazer esse caso. Bom, o sigma de 8 é simples, né? Eu vou calcular o sigma de 8, depois o sigma de 2 e o sigma de 4, lembrando que 8 é 2 vezes 4. E aí comparar o sigma de 8 com o sigma de 2 vezes sigma de 4, para a gente verificar que isso não é verdadeiro em geral. Tá bom? Então, o sigma de 8 é 1 mais 2 mais 4 mais 8. Vai fazendo a conta aqui dá 15. O sigma de 2 é simplesmente 1 mais 2, que é 3. E o sigma de 4 é 1 mais 2 mais 4, que é 7. Mas, quando a gente fizer o sigma de 8, que é 15, isso é diferente de 3 vezes 7, que é o sigma de 2 vezes sigma de 4. Tá bom? Então, isso aqui é um contra-exemplo, né, para essa afirmação. Então, essa afirmação não é verdadeira em geral, mas a gente vai ver que se a gente colocar essa hipótese, que m e n são coprimos, aí sim, o fato essa propriedade é verdadeira. Então, o primeiro teorema que a gente vai demonstrar aqui é esse: sejam m e n inteiros positivos, que sejam coprimos. Então, o sigma do produto é o produto da sigma. Tá bom? Então, a gente vai demonstrar esse resultado aí de uma forma... enfim, de uma das formas, né? Existem outras formas de demonstrar. E, basicamente, o que a gente vai fazer é não exatamente o que a gente vinha fazendo, porque, a princípio, a gente não sabe como é que é a cara dos divisores, né? Aqui a gente já sabia quem era a cara dos divisores. E a gente vai, na verdade, aproveitar um fato importante. Então, deixa eu só fazer esse destaque, só para vocês terem ideia do caso, do que acontece na demonstração. Por exemplo, pega um número qualquer e pega um divisor desse número, né? Qualquer divisor vai estar sendo escrito aqui na nossa sigma, né? Então, sei lá, pega qualquer divisor que você quiser. Eu vou pegar aqui no meu 72 o 18, por exemplo. A essência da demonstração que eu vou fazer é mostrar que o 18 ele vai ser produto de um divisor do primeiro número que eu estou considerando, que no caso é 8, vezes um divisor do segundo número que eu estou considerando, que é 9. Então, o 18, por exemplo, ele é 2 vezes 9. Esse cara aqui, esse primeiro cara aqui, ele é divisor de 8, que é o primeiro número que eu considerei. E esse cara aqui é divisor de 9. Então, isso a gente vai verificar para qualquer número que aparece nessa escrita. Por exemplo, 36, ele é quanto? 4 vezes 9. Então, 4 é divisor de 8, o 9 é divisor de 9. Certo? Essa é a ideia, essa vai ser a ideia da demonstração que a gente vai fazer aqui. Tá bom? Então, bom, a gente pega D, um divisor de M vezes N, né, que é o cara que eu estou querendo calcular o sigma. E a gente sabe que quando a gente olhar na expressão de sigma de M vezes N, eu vou ter uma soma de todos os divisores de MN. Então, esse cara aqui é um dos caras que aparece lá naquela adição. Tá bom? E aí eu vou fazer estrategicamente. Eu vou estrategicamente pegar o meu D e escrever como sendo o produto de D1 com D2. E aí, como MN são primos entre si, então nenhum fator primo de M está em N e vice-versa, né? Nenhum fator primo de N está em M. Então eu posso fazer essa escrita de tal forma que D1 divide M e D2 divide N. Então D1 divide M e D2 divide N. Por que eu posso fazer isso? Porque eu sei que o MDC entre MN é igual a 1. Mas você pode usar até o teorema fundamental da aritmética para argumentar.
Tá bom? Como eu falei ali mais cedo, deixa eu colocar esse parênteses aqui. Por exemplo, se eu pegar m igual a 8, como a gente viu no exemplo anterior, e n igual a 9, o que a gente tem no final das contas? Tem que escolher um divisor, né? Eu vou pegar o divisor 18, que foi o que a gente trabalhou. Eu tinha aqui o divisor d, podia ser escrito como sendo 2 vezes 9, certo? Então, nesse exemplo aqui, esse meu cara aqui seria o D1, esse cara aqui seria o D2, tá bom? Então, só para ficar claro o que a gente está fazendo. Ok. E aí, o que eu posso fazer quando eu calcular o sigma do produto de M com N? Bom, pela definição, né, isso aqui é o somatório de todos os divisores que dividem, quer dizer, todos os divisores de M vezes N. Essa é a definição do sigma. Lembrando que eu estou somando sobre os divisores positivos, tá bom? Vou colocar aqui entre parênteses. Mas para não carregar, não vou usar nas próximas etapas, não, tá bom? Só que o que a gente provou ali atrás? Que todo divisor ele pode ser escrito como sendo um produto de D1 com D2, com D1 dividindo M e D2 dividindo M, certo? Então, essa é a forma que a gente pode escrever. Então, agora a gente vai... Bom, eu posso fazer o seguinte. Eu fixo um D1, por exemplo, que divide M, certo? E somo sobre todos os divisores de N. Então, D1 vezes D2. Então, aqui eu estou somando assim, meio que está em qualquer ordem que eu quiser. Aqui, o que eu fiz? Eu fixo D1, um divisor de M, e rodo sobre todos os divisores D2 de N. Bom, é como se eu estivesse somando assim. Então, é como se eu estivesse reorganizando a minha soma. Tá bom? Só que quando a gente está nessa soma aqui, o D1 é uma constante, certo? Olhando para essa soma aqui, D1 você fixa. Então, nessa soma aqui, D1 está sendo uma constante. Você pode colocar esse D1 em evidência. Então, isso aqui vai poder ser escrito como sendo a soma de D1 dividindo M, com D1 que multiplica a soma. Certo? Esse D1 multiplica a soma de D2 dividindo N sobre todos esses caras. Certo? Então, agora, o que está acontecendo? Eu consegui colocar esse cara aqui em evidência. E agora eu tenho a soma. Então, eu tenho D1 que multiplica uma determinada soma. E perceba que essa soma aqui ela é independente de D1. Então, você pode colocar esse cara aqui multiplicando. Mais ou menos como a gente fez nos nossos exemplos ali de trás. Então, isso aqui vai ficar a soma de D2 dividindo N de D2 vezes a soma de D1 dividindo M sobre os D1s. Só que, pela definição, eu estou somando todos os divisores de N. Isso aqui, por definição, é sigma de N. Isso aqui eu estou somando sobre todos os divisores de M. Então, isso aqui, por definição, é sigma de M. Certo? Então, a gente conseguiu concluir o que a gente queria. Então, assim, no fundo, o que está sendo feito aqui, apesar de essa anotação de somatório poder ser um pouquinho confusa, o que a gente está essencialmente fazendo é reescrevendo o nosso somatório de uma forma adequada, colocando coisas em evidência, para aí conseguir chegar no que a gente queria. Bom, então, esse é o primeiro teorema, e ele é extremamente útil, porque agora, essa fórmula nos permite calcular, por exemplo, sigma de 72, não tendo que explicitar todos os divisores. Você calcula como sigma de 8 vezes sigma de 9, por exemplo. Sigma de 8 é sigma de potência de primo, sigma de 9 também. E aí a gente utiliza as fórmulas que a gente viu ali atrás. O que vem pela frente é um teorema que explicita quanto é sigma de n para qualquer número natural. Tá bom? Então a gente vai usar o teorema 1 e mais um pouquinho de informação que a gente fez ali atrás para cravar quanto é que é sigma de um determinado número natural. Tá bom? Então o teorema 2 fala o seguinte: a gente pega n, um número inteiro maior que 1, e aí o teorema fundamental da aritmética garante que eu consigo escrevê-lo como produto de primos, certo? E aí estrategicamente, a gente escreve dessa forma aí, P1 alfa 1, P2 alfa 2. Bom, aqui não está dito, mas é natural, né, que a gente peça, por exemplo, que P1 seja menor que P2, menor que PK. Na verdade, a gente só precisa que eles sejam diferentes, mas fica mais interessante colocar em ordem crescente, por exemplo. Tá bom? Então,
O sigma de n, o que você faz? Você fatorou o seu n, e aí, pela propriedade anterior, você pode quebrar, como esses caras 2 a 2 são primos entre si, como sendo o produto dos sigmas de PI elevado a alfa I, tá bom? E aí a gente viu mais cedo que o sigma de PI elevado a alfa I é simples de calcular, basta você calcular P1, né, elevado a alfa 1 mais 1, tudo isso menos 1 sobre P1 menos 1 e assim por diante, até chegar no primo PK. Tá bom? Então esse é o teorema 2, daqui a pouquinho a gente vai demonstrar, mas antes de demonstrar a gente vai ver como é que a gente aplica esse teorema. Então, o sigma de 18, você escreve o 18 como sendo produto de primos, isso aqui é simplesmente 2 vezes 3 ao quadrado, né? Então, isso aqui vai ser o sigma de 2, né, pelo teorema, vezes sigma de 3 ao quadrado. Eu, particularmente, gosto de ir fazendo passo a passo, mas se você quiser fazer direto, não tem problema nenhum. Então, o sigma de 2, a gente sabe que é 1 mais 2, né? Então, bom, se você quiser usar a fórmula, você pode também, né? Bom, vamos usar a fórmula aqui, 2 ao quadrado menos 1 sobre 2 menos 1, vezes, e aqui fica 3 ao cubo menos 1 sobre 3 menos 1. Certo? Então, fica 4 menos 1, 3, 3 sobre 1, 3, e aí 3 ao cubo, 27, 27 menos 1, 26, 26 sobre 2, 13. Certo? Então, aqui vai ficar simplesmente, é isso mesmo, né? 27, 26 sobre 2. Então, vai ficar 39. Certo? Então, esse aí é o nosso sigma de 18, usando o teorema 2. Tá bom? Se você quiser, você poderia calcular o sigma de 3 ao quadrado como sendo 1 mais 3 mais 9, né? Então, 1 mais 3 mais 9 também dá 13. Se quiser calcular o sigma de 2 como sendo 1 mais 2, dando 3, você também pode. E vale lembrar que isso aqui aparece porque a gente está somando termos de uma progressão geométrica, tá bom? Então, se você de repente esquecer, né, em algum momento a fórmula, você consegue recuperar aí de forma bem simples. Tá bom? Opa. Vamos demonstrar rapidinho esse resultado. Eu vou dar só ideia, na verdade, se vocês quiserem depois complementar, vocês fiquem à vontade. Mas a ideia é a gente fazer indução, certo? Indução na quantidade de primos que a gente tem. Bom? Então, se eu tiver um primo na fatoração de n, a gente verifica a fórmula, e a gente supõe que o meu n tenha k fatores primos, e a gente prova por um determinado n que tenha k mais 1 fatores primos distintos. Tá bom? Essa é a ideia. Então, vamos por indução. E tomar cuidado, pessoal. A indução aqui é na quantidade de primos, então a indução é na variável k, tá bom? Então, o caso base, que é o caso k igual a 1, eu estou pegando os n's que tem exatamente um fator primo na fatoração. Pode ser que tenha potência 200, 300, qualquer potência de primo, não tem problema nenhum. Mas só pode ter um primo na fatoração, tá bom? Um primo tipo P1 elevado a alfa 1. Então, nesse caso aqui eu tenho que sigma de P1 elevado a alfa 1. A gente já fez a conta, né? Isso aqui era simplesmente... A indução, na verdade, não é da primeira linha para a segunda. É dentro da própria primeira linha. Provar que eu consigo quebrar o sigma de n como sendo produto de vários sigmas. Tá bom? Então, isso aqui é simplesmente sigma de P1 elevado a alfa 1. Então, isso aqui está ok. Certo? Não tem o que quebrar. E agora a gente vai para o nosso passo indutivo. O nosso passo indutivo, eu vou pegar J, um número natural, e eu vou supor... A gente vai supor que quando eu tiver J primos na fatoração, a fórmula é verdadeira. Ou seja, eu posso quebrar o meu sigma de um produto de J caras, sendo sigma de cada um deles, e aí depois a gente faz a multiplicação. Ou seja, sigma de P1 elevado a alfa 1 até chegar em PJ alfa J. Agora eu estou pegando, considerando que eu tenho J primos na fatoração do meu número. Isso aqui, por hipótese, a hipótese de indução diz que isso aqui vai ser sigma de P1 elevado a alfa 1 vezes sigma
sigma de P2 elevado a alfa 2 até sigma de PJ elevado a alfa J. Então, eu suponho isso aqui na minha hipótese de indução, tá bom? Então, agora a gente tem que provar a fórmula para se eu tiver um primo a mais na fatoração. Daí. E observe que os primos não precisam ser os mesmos, tá, galera? A hipótese de indução está dizendo que, independentemente de quem sejam os primos, o que eu estou dizendo é que se eu tenho um número com J primos distintos na fatoração, eu posso fazer essa quebra. Bom? Então, se eu calcular o sigma, agora eu vou inclusive pegar outros primos para vocês verem que a hipótese de indução não é em cima dos PIs, mas sim em cima da quantidade de PIs que existe. Então, Q1 elevado a beta 1, Q2 elevado a beta 2, até... Bom, acho que para ficar um pouquinho mais compacta a anotação, vocês sabem que eu estou indo de 1 em 1. Então, é QJ elevado a beta J, vezes QJ mais 1 elevado a BJ, beta J mais 1. Então, o que eu quero fazer? Eu sei que se eu tivesse o produto de J potências de primos distintos, eu poderia quebrar. Agora, se eu coloco um primo a mais na fatoração, ou seja, eu pego lá um QJ elevado a J mais 1 elevado a beta J mais 1, será que eu ainda posso continuar quebrando? Então, o que você vai fazer? Você vai chamar essa primeira parte aqui de Mzinho e essa segunda parte aqui de Nzinho. Tá bom? Bom, não está dito aqui, mas eu acho que está bem claro. Então, deixa eu escrever aqui para evitar qualquer confusão, mas os QI são primos distintos, tá bom? Então, sejam Q1 menor que Q2, menor que QJ, menor que QJ mais 1, primos. Então, quando eu fizer essa escrita aqui, eu tenho pelo teorema 1, que esse produto aqui pode ser escrito como sendo produto do sigma de M vezes o sigma de N. Por que eu posso fazer isso? Porque eu sei que esses caras são primos, distintos, e que todos eles são distintos desse QJ mais 1, que também é primo. Então, o teorema falava que se eu tivesse sigma de um produto de caras primos entre si, eu poderia quebrar em sigma do primeiro vezes o sigma do segundo. Então, isso aqui vem do teorema 1. Certo? Essa primeira igualdade vem do teorema 1. Agora, eu vou utilizar a minha hipótese de indução. Aqui eu estou simplificando um pouquinho, tá, galera? Mas o M eu estou chamando desse cara todo e N é esse cara aqui. Bom, então, a minha hipótese de indução, vou usar nesse exato momento. Isso aqui vai ser igual a quanto? Bom, pela hipótese de indução, sigma de M, que é sigma desse cara. Agora eu tenho J primos na minha fatoração. Então, eu posso usar a minha hipótese de indução. Isso aqui vai ser sigma de Q1 beta 1, sigma de Q2 beta 2, assim por diante, até sigma de QJ beta J. Então, a hipótese de indução vem aqui. Estou dizendo que esse cara... Opa, vou colocar de roxo. Esse cara e esse são a mesma coisa, pela hipótese de indução. E o sigma de N é simplesmente sigma de QJ mais 1 elevado a beta J mais 1. Certo? Então, com isso, o que a gente provou? Que o sigma desse produto virou o produto dos sigmas, ou seja, a gente acabou de confirmar a segunda etapa do processo de indução. Certo? Então, com isso, pelo princípio de indução, o resultado segue. Certo? Então, está demonstrado que eu posso quebrar o sigma de um determinado n que está fatorado pelo teorema fundamental da aritmética, como o produto dos sigmas, tá bom? E claro, essa segunda parte aqui, eu posso até colocar entre parênteses, isso vem do fato de que sigma de uma potência de um primo é dada dessa forma aqui. Ok? Deixa eu só ver se eu escrevi uma coisa certa ali atrás. Acho que sim, tudo tranquilo. Então, aqui a gente termina o nosso teorema 2, e a gente já está apto a chegar aí na parte final dessa primeira parte. Tá bom? Então, eu vou fazer uma definição rápida do que é um número C perfeito. Esse é o foco dessa segunda parte. Eu vou definir o que é um número deficiente e o que é um número abundante. Vocês já devem ter visto essa nomenclatura, mas um número é dito perfeito se
a soma dos divisores de n é o dobro de n, né? Então, aqui a gente está, de forma alternativa, eu estou dizendo que a soma dos divisores próprios de n, toda vez que eu estou falando de divisor nessa aula, eu estou falando de divisor positivo, tá bom, galera? Então, a soma dos divisores próprios de n coincide com n, né? Porque se a soma total tem que ser 2n, eu sei que n é um divisor, então a soma do restante tem que ser n também. Por exemplo, 6, 28 e 496 são perfeitos. Mas se você calcular lá sigma de 6, seria 1 mais 2 mais 3 mais 6, dá 12. Sigma de 28 daria 1 mais 2 mais 4 mais 7 mais 14 mais 28. Bom, dá 56 e 496 eu vou deixar para vocês fazerem a conta. Tá bom? A gente diz que um determinado natural é deficiente se sigma de n for menor do que 2n. E o abundante é quando a soma ultrapassa 2n. Então, como a gente viu mais cedo, na sigma de um primo é P mais 1, né? Então isso é menor do que 2P em geral, com P', então ele é deficiente. 10 também é deficiente, né? A gente viu no exemplo ali atrás, mais de uma vez até, que o sigma de 10 era... Nem cheguei a fazer a conta aqui, acho que eu fiz no outro quadro, né? Bom, em algum lugar acho que eu fiz. Aqui. Sigma de 10 é 18, que é menor do que 20, né? E um exemplo de número que é abundante é o 18, né? A gente viu agora há pouco que o sigma de 18 é 39. Ele ultrapassa 2n. Tá bom? Então, feitas essas definições, a gente chega num resultado aqui muito bacana. Na verdade, esse resultado ele caracteriza todos os números que são perfeitos pares. Já a gente vai comentar sobre isso. E uma coisa interessante da gente observar é que, até o momento, a gente não conhece números que sejam perfeitos e sejam ímpares. Então, a gente não tem nenhuma prova que não existem, nem um exemplo de algum que mostre que exista. Então, por enquanto, a gente não tem nada. E, até o momento, também não são conhecidos muitos números perfeitos, certo? Muitos entre aspas aí, tá bom? Mas esse teorema 3, ele dá toda a pista do que a gente tem que fazer para buscar por números perfeitos, pares. Tá bom? Então, o teorema fala o seguinte. Pega n um inteiro positivo, eu vou dizer, par, tá bom? Par. É possível provar o seguinte, ele é perfeito, se somente se ele pode ser escrito nesse formato, em que essa segunda parcela aqui é um número primo. E aí, claro, né, vocês já viram aí recentemente, que toda vez que esse cara aqui for primo, ele é chamado de primo de Mersenne. E aí tem um exercício bem interessante, não sei se vocês já chegaram a fazer, mas números nesse formato aqui só podem ser primos se o expoente P for primo. Se esse expoente for composto, a gente consegue provar que esse número aqui seria composto. Então, os candidatos, né, a serem números perfeitos vão ser o números n, de tal forma que ele está escrito nesse formato, com P' e ainda esse cara aqui sendo primo. Tá bom? Então, isso que o teorema fala. Vamos tentar exemplificar um pouquinho e a gente vai recuperar esses números que aparecem aqui usando esse teorema e depois a gente demonstra esse fato. Então, se o P for 2, esse número 2 elevado a P menos 1 vai ser 3, né? 2 ao quadrado menos 1 dá 3. Se o P for 3, esse número vai ser 7. Se for 5, vai ser 31. Se for 7, vai ser 127. Se for 11, vai ser 2047. E aí, se a gente for calcular esses números que aparecem aqui, a gente vai ficar com o seguinte. Se o P for 3, a gente já calculou essa parte, só falta essa aqui. Então, seria 2 elevado a 2 menos 1, ou seja, potência 1, 2 elevado a 1, vezes esse cara aqui a gente já sabe que é 3. Então, 2 vezes 3 é 6. Então, esse aqui a gente já sabe que é um número perfeito. Tá bom? Lembrando que esse cara aqui é primo, né? 3 é primo. Tá bom? O 7, né? Quando esse número for 7, significa que o P é 3, e a gente vai ter 2 elevado ao quadrado, 4. 4 vezes 7, que é 28, e esse número a gente também já sabe que é perfeito. Isso aqui é primo. O 31 também é primo, então a gente vai retornar ali. Bom, acho que eu vou colocar qual foi o produto, né, que a gente obteve. Para ficar bem claro. 2, aqui ficou 2 vezes 3. Aqui ficou 4 vezes 7. E o terceiro vai ficar
é 2 elevado à quarta, né, que é 16, vezes 31, e esse aqui dá o 496, certo? Está listado ali também ali atrás. Esse aqui eu vou deixar para vocês completarem, que aí a conta fica um pouquinho maior, e aí depois é só vocês complementar, tá bom? Então, a gente percebe que toda vez que a gente pegar um número primo, de tal forma que esse cara aqui também seja primo, a gente obtém um número associado ali, que é um número perfeito. Tá bom? Então, vamos demonstrar esse fato. Como aqui a gente tem que demonstrar um se somente se, a gente tem que fazer a ida e a volta. Tá bom? A volta, ela é um pouquinho mais simples. Então, eu vou começar pela volta. Provar o seguinte: se o n é desse formato, com esse cara sendo primo, então eu vou provar que esse número ele é perfeito. Tá bom? Então, vamos lá fazer a demonstração rapidinho para a gente terminar essa primeira parte. Então, seja n no formato 2 elevado a p menos 1 vezes 2 elevado a p, tudo isso menos 1, com aquele segundo pedaço, 2 elevado a p menos 1, primo. Daí, eu tenho que calcular. O que eu quero provar é que o n é perfeito, ou seja, que o sigma de n é 2n. Então, vamos calcular sigma de n. Quanto é sigma de n? Bom, no formato que está escrito aqui, isso aqui é uma potência de 2 vezes um número primo, porque na hipótese a gente tem que ele é primo. Aí eu vou usar aqui o sigma de um produto, é o produto das sigmas, afinal de contas, esse cara aqui é uma potência de 2, isso aqui é um primo. E claro, né, para esse cara aqui ser primo, bom, P com certeza é pelo menos 2, então esse cara aqui é ímpar. Tá bom, deixa eu colocar aqui entre parênteses, que é essa informação importante. Ele é um primo ímpar. Como ele é um primo ímpar, então esse cara e esse são primos entre si, então posso usar, isso aqui é sigma de 2 elevado a p menos 1, que multiplica 2 elevado a p, tudo isso menos 1, e aí eu vou usar que o sigma do produto é o produto das sigmas, então isso aqui vai ser sigma de 2 elevado a p menos 1, vezes sigma de 2 elevado a p, tudo isso menos 1. Só que sigma de uma potência de 2 a gente já sabe calcular, né? Na verdade, a gente sabe calcular sigma de qualquer potência de primo. Então, isso aqui, usando lá a fórmula, a gente pode fazer 2 elevado a p menos 1 mais 1, né? Ficaria p menos 1 mais 1, menos 1 sobre o nosso primo da base, menos 1. Tudo isso vezes... Bom, sigma de um primo, eu não vou nem usar a fórmula. Vou usar aqui sigma de um primo é o primo mais 1, tá bom? Então, vezes 2 elevado a p menos 1. Esse aqui é o meu primo que a gente tem. Eu tenho que somar com 1, porque 1 é um divisor desse primo que a gente tem. Bom, agora é só fazer a conta. Eu vou ficar com 2 elevado a p, tudo isso menos 1. O denominador aqui fica 1, vezes, quando a gente fizer essa conta aqui, esse cara vai cancelar com esse, vai ficar simplesmente com 2 elevado a p. Só vou fazer uma reescrita, isso aqui vai ser 2 vezes 2 elevado a p menos 1, que multiplica 2 elevado a p menos 1. E se a gente for parar para pensar, esse aqui é o meu n, né, que a gente começou lá no começo. Meu n é exatamente 2 elevado a p menos 1, vezes 2 elevado a p, tudo isso menos 1. Então, o que a gente provou foi que sigma de n igual a 2 vezes o meu n. Ou seja, daí a gente conclui, portanto, n é perfeito. Então, a primeira parte está demonstrada. E agora a gente só precisa fazer a volta desse teorema. O que a volta está pedindo? Eu tenho que provar que se n é um número perfeito par, se n é um número perfeito par, ele vai ter que ser escrito nesse formato. Tá bom? É isso que a gente tem que provar. Então, vamos lá fazer a nossa ida, que é o outro lado. Seja n um número perfeito par. Certo? E aí a gente vai usar essa informação aqui, porque como ele é um número par, eu vou conseguir escrever esse número par como sendo uma potência de 2, então eu vou chamar o n de uma potência de 2. Bom, para efeito para a demonstração ficar bem certinha, você não precisava fazer assim, eu vou fazer assim para a demonstração ficar bem redonda. Eu vou fazer que a potência de 2 que aparece na fatoração de n é p menos 1, tá bom? É 2 elevado a p menos 1. Bom? Vezes um determinado m com m ímpar.
Então, eu sei pelo teorema fundamental da aritmética que eu posso fazer isso, né? Eu posso quebrar em uma parte que é potência de 2 e uma parte em m, que depois a gente pode fatorar lá nos primos ímpares. Tá bom? Essencialmente é isso que a gente está fazendo. Bom, se m é ímpar, né? Se você quiser colocar essa informação, MDC entre 2 e m, pode reescrever assim também. Bom, então, essa é a primeira parte importante. Agora a gente vai para a segunda parte importante. Então, essa parte aqui veio porque o número é par. Agora a gente vai usar o fato que o número é perfeito. Então, eu vou calcular sigma de n. Além disso, o nosso sigma de n é 2n. Vou até fazer ao contrário para a gente desenvolver para o outro lado. Então, eu sei que sigma de n é igual a 2n. Só que, por outro lado, eu vou calcular o sigma... Bom, sigma de n é 2n porque o número é perfeito. Então, deixa eu colocar essa observação aqui em rosa. Isso que foi retirado pelo fato do número ser perfeito. E agora, eu vou usar o fato que eu escrevi o n nesse formato, com MDC entre m e 2 sendo 1. Então, eu posso calcular o sigma de n como sendo sigma de 2 elevado a p menos 1 vezes m. Tá bom? E aí, como sigma é uma função multiplicativa, isso aqui vai ficar sigma de 2 elevado a p menos 1 vezes sigma de m. Tá bom? E agora, bom, de novo, como o n é escrito nesse formato, eu posso trocar esse n por isso. Então, conclusão disso tudo, logo, 2 vezes 2p menos 1 vezes m é igual, né, o n eu troquei por essa expressão, e agora eu sei calcular, né, o sigma de 2 elevado a p menos 1. Pela fórmula, a gente tem que isso aqui é 2 elevado a p, tudo isso menos 1 sobre 2 menos 1 vezes o meu sigma de m. Então, observem que esse m aqui está sendo explicitado nessa expressão. Então, eu estou dando uma fórmula para sigma de m em função de m. Então, logo, isso aqui acontece, isto é, eu fico com sigma de m vezes 2 elevado a p menos 1 igual. Bom, lembra, esse denominador aqui deu 1, né? Então ficou esse cara vezes esse. Por isso que eu coloquei o parênteses. Igual a 2 elevado a p vezes m. Ou seja, eu consegui relacionar o sigma de m com m. Tá bom? Então foi isso que a gente fez. Agora a gente vai perceber uma coisa interessante. Esse fator aqui que aparece do lado esquerdo e esse fator que aparece do lado direito são números consecutivos. Em particular, eles são primos entre si, certo? E como eles são primos entre si, significa o seguinte. Bom, esse camarada aqui, ele divide, obviamente, esse número aqui, claro. E como esses números são iguais, então esse número aqui divide esse produto. Só que esse aqui vai ser primo entre si com esse. Então significa que esse cara vai ter que dividir o m. Então, esse fator vai ter que aparecer aqui dentro do m. Tá bom? Então vamos seguir dessa forma. Note que 2 elevado a p menos 1 divide 2 elevado a p vezes m. E o MDC entre... Acabei aqui, não, colocar a linha de baixo. O MDC entre 2 elevado a p menos 1 e 2 elevado a p, isso aqui é 1, né? Os caras são consecutivos. E aí tem uma propriedade que a gente vê em divisibilidade que fala o seguinte: se eu tenho um número que divide um produto e esse número é primo entre si com um dos fatores, então ele tem que dividir o outro. Então, a conclusão disso aqui, 2 elevado a p menos 1 divide o meu m. Bom? Então, vamos seguir aqui no próximo quadro, e aí, se precisar, a gente volta ali atrás. Tá bom? Bom, só copiar a última coisa que a gente concluiu. Transferir aqui para o próximo quadro. Opa. Não copiou, não. Só um minutinho. Então, essa foi a última coisa que a gente obteve. E a conclusão disso aqui é que existe um Q natural, tal que o meu M vai ser igual a 2 elevado a P menos 1 vezes Q. Tá bom? Então, essa informação aí é bastante relevante. Então, significa que eu consegui uma fórmula aqui para o M
dependendo aqui do 2 elevado a p menos 1. Então, o que eu faço? A gente volta ele no nosso quadro. A gente tinha essa igualdade aqui entre sigma e a outra parte. Vou copiar aqui. A gente leva para o próximo quadro. Vou colocar assim, como. Então, o que a gente conclui é que sigma de m vezes 2 elevado a p menos 1 é igual a 2 elevado a p vezes, no lugar do m, que eu posso fazer, trocar por essa expressão aqui. Vezes 2 elevado a p menos 1, tudo isso vezes q. Para que a gente está fazendo tudo isso? Para a gente simplificar aquele termo que apareceu do lado esquerdo. Tá bom? Isto é, a gente descobriu que sigma de m, então a gente está quase chegando aqui no final, deu 2 elevado a p vezes q. Tá bom? Então foi isso que a gente concluiu. Só que, eu vou colocar aqui uma observação, colocar um asterisco aqui. Eu posso reler asterisco da seguinte forma, pessoal. Que m é igual a 2 elevado a p vezes q menos q. Ou seja, 2 elevado a p vezes q é igual a m mais q. E por que essa informação é boa? Porque eu posso substituir essa expressão aqui que apareceu como sigma de m como sendo simplesmente m mais q. Certo? Então, daí, a gente concluiu que sigma de m, com todas essas contas, deu m mais q. Tá bom? Então, a gente fez toda essa coisa para descobrir isso. Última observação, eu vou ainda de asterisco. Ainda de asterisco a gente consegue verificar, note aqui, que também é um divisor de m, né? Afinal de contas, q vezes esse cara dá m, então q também divide m. Tá bom? Para que a gente está fazendo isso? Para que a gente está fazendo tudo isso? Só um minutinho. A gente está fazendo tudo isso para o seguinte. Eu descobri que sigma de m deu m mais q e que q é um divisor de m. Agora vamos pensar. Sigma de m está calculando a soma de todos os divisores de m. M é um divisor de m, q é um divisor de m e 1 é um divisor de m, obviamente. Então, o que falta? O que a gente vai provar no fundo? Que esse número q é o número 1. Porque se esse número não fosse 1, então sigma de m seria pelo menos m mais q mais 1, que fica maior do que o próprio sigma de m que a gente concluiu. Então, para finalizar aqui, a gente vai mostrar que q é igual a 1. Bom, como é que a gente prova isso? Caso contrário, teríamos que o sigma de m seria igual a, bom, no mínimo, né? Seria maior ou igual que o próprio m mais o q mais 1. Certo? Só que isso aqui é maior do que m mais q, que é o sigma de m. Isso aqui é uma contradição, né? Porque eu estou dizendo que sigma de m é maior que sigma de m, então o número não pode ser maior que ele mesmo. Ou seja, se não acontecer de Q ser 1, eu chego numa contradição. Conclusão, portanto, o Q é igual a 1. E o que isso, em que isso implica? Isso implica que o m é simplesmente 2 elevado a p menos 1. E, então, portanto, Q é 1 e o meu m é 2 elevado a p menos 1. Certo? Então, aqui a gente praticamente terminou. A única coisa que falta é voltar numa expressão do n e substituir o m pelo que a gente acabou de descobrir. Vamos colocar até uma vírgula aqui. Portanto, q igual a 1. Isso em q igual a 1 implica que m é igual a 2 elevado a p menos 1. E isso implica que n é 2 elevado a p menos 1 vezes 2 elevado a p menos 1. Certo? Ou seja, a gente acabou de provar que se n é um número perfeito par, então ele vai ser escrito realmente dessa forma. Só falta, né, para concluir,
provar que 2 elevado a p menos 1 tem que ser primo. Mas essa é a parte mais simples, né? Porque, na verdade, como é que a gente prova que esse número aqui é primo? Eu provo usando essa igualdade aqui. Certo? Deixa eu colocar essa observação aqui. Finalzinho. O sigma de m deu m mais 1, porque a gente provou que o que é 1. Exercício para vocês, para também não ficar tudo pronto, provar que os únicos números que tem sigma de m igual a m mais 1 são os números primos. É bem simples de fazer, mas eu vou deixar aí para vocês. Tá bom? Bom, pessoal, então a primeira parte era essa. Eu vou pausar aqui a nossa gravação